São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo e eu quero que todos vocês levantem a cabeça porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer... Mentira, o Bolsonaro ganhou a eleição presidencial. O Zema ganhou no governo de Minas. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem marca municipal. Ele se apadrinhou com o próprio Bolsonaro. Não, e outra, o Nicolas. Assim, se teve alguém que teve padrinho político, foi você, cara. O Nicolas, que foi o deputado mais votado da história, apoiou você. Não só isso, os influenciadores, que não são necessariamente políticos de mandato, eles apoiaram você porque eles viram nos seus números uma forma deles também ganharem dinheiro destravando pessoas. Então, sim, cara, você teve muito apadrinhamento. Vai lá. Sem apoio de grandes lideranças políticas. Mentira, você teve apoio do Nicolas, Bolsonaro, cara. No começo. Vamos lá, no começo para o Bolsonaro. Vai lá. Ao contrário, né? Os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso, eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim, uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Pausa aqui. Mas só uma coisa. Não vai ter um jornalista, será, para falar o senhor acha que o laudo falso lhe prejudicou? Ele tinha que dar aquela espetada. Vamos ver. Também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social. A primeira ter sido derrubada, mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia. Como é psicopata. Ele não está falando dos motivos pelo qual houve a derrubada da rede. Ele falou, não, porque a própria Meta achou. A Meta não faz avaliação do efeito político de um laudo dentro de um contexto de eleição e da lei eleitoral brasileira. A Meta não faz isso. Quem vai fazer isso é um juiz. E aí o juiz mandou derrubar suas redes. E vou falar, derrubou tarde, tá? O crime eleitoral que o Pablo Marçal cometeu não é um crime eleitoral pequeno, é um grande crime eleitoral cometido por ele. Talvez é o maior crime eleitoral em termos de audiência, tá? Através de fake news, falsificação de documentos. Falsificação de documentos e como é que chama? Falsidade ideológica, né? Se passou por um morto, feito na história da política brasileira. Foram quase 50 milhões de views que ele e os vereadores dele, inclusive os que foram eleitos, tiveram divulgando uma fraude. E aí ele finge que não foi uma fraude, ele fala que foi injusto. Isso é muito picareta. Vamos lá. Repararam aqui que ele tirou o gesso. Agora não tem mais gesso. Nossa, cara, eu ia falar isso na live. Ele foi votar sem já hoje. Quanto, se ele não for pro segundo turno, ele tira o gesso. Que é um saco de ficar de gesso, ainda mais se ele for fake. Vai lá. Salve pro Fração de Luz que mandou isso no grupo aqui do Discord. É verdade. Milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado da vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boles, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali pra gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, pausa aqui. Imagina, só título de comparação, tá, ô Pablo? Você teve 7 vezes mais dinheiro do que eu e você fez só 3 vezes o meu resultado, tá? Contando as maiores mentiras de todos e com apadrinhamento político. Eu, sim, fui contra o candidato Bolsonaro, né, com o Bolsonaro me atacando, fui sem nenhum apadrinhamento político de Nicolas, etc, e fizemos 10%. Mas tudo bem, isso aí, vamos ver na próxima, vai lá.
milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro ele acredita no que eu carrego. Eu não vou desistir Isso é curioso, nunca. né? A maior Então, foi uma parte dos honra. doadores, das doações que ele recebeu, vieram de outras cidades. Pessoas de outras cidades querendo... Vai lá. Né? Mas as Deus. pessoas sabem que isso aqui é plataforma para ele virar presidente. Vai lá. A vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, né, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%, e na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28,14%. Isso é votos válidos. Então, Pausa aqui. parabéns aos vereadores. Outra ali. coisa, algum repórter tinha que falar: o senhor acha que a urna é fraudada? Tinha que ter essa pergunta. Pra meter ele na saia justa. Ou ele vai se indispor com o próprio público louquinho, ou ele vai se indispor com o TSE. Vai lá. Alguns amigos aí foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é. Essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Ontem, com meu apoio, eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia de última hora. Eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando contra, por conta de ciúmes, né, do dinheiro público. Muita gente se levantando contra por conta de ciúme eleitoral. Outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques. E eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente, né? É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção, quem nunca se candidatou. As pessoas, elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles: eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso. A ideologia é bem diferente do bolsonarismo. É um spin-off, tá? O objetivo dele é sempre trazer prosperidade. Então, ele não quer fazer o Brasil país de direita cristão, não. A questão dele é econômica. É um destravamento de prosperidade. Ele é um destravador de prosperidade e ele tem como objetivo destravar a prosperidade do Brasil. E as pessoas... O Arthur estava falando aqui antes de você chegar, que tinha uma mulher dando uma entrevista. O argumento deles é o seguinte: nossa, agora sem o Marçal nós não vamos ficar prósperos. Há uma ideia de você, tipo... por exemplo, o Bolsonaro, o Brasil será um país cristão. Tinha vamos dizer, uma questão identitária, tipo, sou brasileiro, cristão, patriota, tal, símbolos pátrios e tal. Com o Marçal já não, é tipo, eu estou com o Marçal, tá, contra o sistema, porque o sistema não me deixa prosperar. E esse cara vai me fazer, é uma coisa muito mais individual. Sim. Então é um novo tipo de discurso que o foco não é uma congregação identitária, como foi a nova direita quando surgiu. Tipo, somos todos nacionalistas, blá blá blá. Tipo, nós contra o woke. Não, agora é motivações estritamente individuais. Aí você pega um coletivo de indivíduos que falam que estão loucos pra prosperar e esse cara é a chave pra prosperidade. É uma mudança mesmo. Sim. E eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem pra política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão.
E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou não de tava com última hora. você, cara, não entendi não. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Ricardo Nunes considera algumas das suas propostas, isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Propostas, Tá nítido, Por né, favor, que, minha proposta de dinheiro. ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Tadinho. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Ó, Eu não o sou Lucas homem de Sena falou aqui, carregar ó. mágoa, de Eu vou carregar estimular raiva. pessoas a entrarem na política. Ele vai lançar um curso. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né? Porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. já fez. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Para ele, Respondeu tudo, Pablo. Eu não vi a mensagem. E o seu futuro, Pablo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse para ser, tem gente que, cada um cria uma teoria, né? O Marcelo quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político, né? Eu que sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, assistindo política, consegui ver até hoje. Marcelo, Eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a todas as pessoas que falaram. Eu nem quis botar. Que tá com essa tese aí de abuso de poder econômico é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. Que o que eu vi de esperança, de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não, meu Deus, não que vou bom, me estamos preocupar salvos. com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques, foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. Aí a próxima vez você sem laudo fraudado. Ainda bem que você aprendeu. Esse cara é um canalha, cara. Esse cara é um dos maiores canalhas conhecidos. Assim, esse cara prova pra mim uma série de Que coisas. discursinho, hein? O discurso